Vamos lá. Agora, como vocês estão vendo aí na tela, é exatamente 5 horas e 8 minutos. 5 horas e 8 minutos. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre profetas, né? Sobre profeta. O que é um profeta verdadeiro? O que ele faz? Qual é o trabalho, né? Qual é o trabalho de um verdadeiro profeta? Qual é o trabalho de um verdadeiro profeta? Vamos dar uma olhada na pesquisa aqui, o que a gente vai encontrar aqui pela frente. Qual é o trabalho de um verdadeiro profeta? Jeremias. Vamos lá. O profeta Jeremias tinha como missão denunciar injustiças e a exploração dos pobres, além de anunciar um novo céu e uma nova terra. Jeremias foi um profeta dedicado ao seu trabalho, que procurava transmitir fielmente as palavras de Deus, as palavras que Deus lhe pedia que anunciasse ao povo. Então a gente já vê um ponto de atenção aí. Um profeta verdadeiro, ele anuncia, ele diz, né, as palavras que Deus fala para ele dizer. Ele não fica falando coisas da cabeça dele. Ele não fica inventando coisas da cabeça dele, como está dizendo aí, já comecei a explicação. Ele não fica dizendo, olha, eu acho que é isso, e você vai fazer isso, isso e isso, o Senhor está te dizendo isso porque... Não, ele não tira coisa do coração dele, ele transmite do coração de Deus. Jeremias foi um profeta dedicado ao seu trabalho, que procurava transmitir fielmente as palavras que Deus lhe pedia que anunciasse ao povo. Então Deus falava com Jeremias, Jeremias, vai lá e fala tal coisa. Ele ia e dizia aquilo que Deus queria que ele dissesse, não aquilo que dava na telha dele ou que dava na cabeça dele falar. E eu já vou dizer de antemão que isso dá problema, tá? Isso dá muita confusão. Isso dá problema. Falar aquilo que Deus quer que você fale, geralmente vai te dar problema. Eu imagino que a vida de Jeremias, assim, na prática, ele tinha tudo para desistir de Deus, né? Porque acredito que ele teve muito sofrimento, né? E por conta também de ser fiel, né? De dizer as coisas que ele dizia. Então, isso provavelmente trouxe muito problema para ele, por ser e falar exatamente o que Deus dizia para ele falar, né? Jeremias foi um profeta dedicado ao seu trabalho, que procurava transmitir fielmente as palavras que Deus lhe pedia que anunciasse ao povo. Ele pregou ao reino de Judá por cerca de 40 anos, a partir de 626 a.C., e continuou a pregar até depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Jeremias enfrentou grande oposição por transmitir uma mensagem impopular e convincente. Preste atenção. Um profeta,
Eu tô analisando isso que eu tô lendo, tá? Um profeta, aqui ó, o Jeremias, ele enfrentou grande oposição por transmitir uma mensagem impopular, ou seja, o povo não gostava, o povo não gostava, o povo não gostava nem um pouco daquilo que Jeremias falava, tá? E aquilo que ele falava era convincente. Por que era convincente? Porque vinha do coração de Deus. Vinha do que Deus pensava e ele era a boca de Deus. Então era uma mensagem impopular, ou seja, não era uma coisa palatável, o povo não gostava, tá? O povo não gostava, mas era convincente, porque Deus era a voz na boca de Jeremias. O povo ridicularizava sacerdotes e reis, tinham raiva dele, e falsos profetas o contradiziam. Olha só, sacerdotes e reis tinham raiva dele, e falsos profetas o contradiziam. Alguma semelhança com hoje? Não são os profetas de hoje profetas de bênção? Não são os profetas de hoje profetas de prosperidade? Não são os profetas de hoje profetas que só vão profetizar que você vai ter sucesso, que nada de errado, nada de ruim vai acontecer na sua vida? Olha só que contrassenso, olha. Jeremias também passou por isso. Muitas das vezes a pessoa que é profeta, ele ouve assim, ó. Você está pensando que você é o dono da verdade? Poxa, mas que droga, você só profetiza coisa ruim? Só sabe falar o que é ruim? Não, não é que só sabe falar o que é ruim. É que o profeta verdadeiro, ele vai falar aquilo que Deus manda. E Deus manda denunciar o pecado como se fosse acender uma luz ali onde está errado. E enquanto aquilo não se resolve, o trabalho do profeta é continuar falando que está errado. Porque se o profeta não falar que está errado e não denunciar que está errado, Deus vai cobrar do profeta? Deus cobra dele? Então, é necessário que o profeta faça esse trabalho. Ao contrário do que os profetas de hoje fazem, os profetas de hoje profetizam bênção. A chave da casa, a chave do carro, a empresa vai prosperar, você vai fazer uma viagem para o exterior, eu estou vendo uma chave de uma viagem maravilhosa que você vai fazer nas Ilhas Caimã, e por aí vai. O que não tem nada a ver com a palavra de Deus genuína e verdadeira. Profetas verdadeiros, preste atenção, quase nunca foram usados por Deus para profetizar coisas boas ou bênçãos. Quase sempre eram sentenças e maldições, e inclusive alertar por causa da desobediência, alertar a respeito do pecado de um povo, de uma nação, ou de um sacerdote ou de um rei. Então, o profeta verdadeiro, ele tinha um trabalho muito mais pesado do que esses profetas de hoje que dizem ser profetas. Profetas de hoje são vagabundos espirituais que ganham dinheiro com profecias. Eu, Luiz Henrique, passeio por várias lives ao vivo de profetas da internet. E sempre tem lá: contribua com o Pix, ajuda essa obra do Senhor. O irmão que deseja abençoar essa obra, por favor, contribua que o Senhor vai te abençoar. Eles chegam a pedir dinheiro. Profetas verdadeiros eram escorraçados, apanhavam, né? Eram expulsos. Por quê? O trabalho deles era um trabalho que muitas vezes alguns servos de Deus não queriam fazer, porque era um trabalho difícil. Imagina, você vai lá e profetizar para um rei: olha, rei, você vai morrer porque você está em pecado, tá?
Seu reino vai ruir, acabou a fanfarra, tá? Arruma a tua casa. Quem é que quer dizer isso aí para um rei? Sabendo que o rei tem o poder de mandar degolar você na hora. Você entende por que os profetas de hoje são falsos? É por isso que os profetas de hoje são falsos. São falsos, tá? Aqui, ó. Jeremias enfrentou grande oposição por transmitir uma mensagem impopular e convincente. O povo ridicularizava, sacerdotes e reis tinham raiva dele e falsos profetas o contradiziam. Jeremias também é considerado um profeta da esperança, pois propôs mensagens de esperança para o povo sofredor. Algumas das suas mensagens foram: preste atenção, por favor, vocês me ouviram dizer algumas coisas antes, mas agora eu estou lendo aqui junto com vocês, tá? Eu não fiquei lendo aqui esses tópicos aqui todos aqui para mostrar alguma coisa para vocês, não. Eu estou lendo aqui junto com vocês agora, aqui, ó. Algumas das suas mensagens foram: defesa do direito do pobre, do povo pobre, oprimido e fraco, libertação dos escravos no ano sabático, né? Quem quer saber o que é o ano sabático ou a libertação dos escravos, dá uma pesquisadinha, você vai entender sobre esse assunto. Apelo à conversão, chamando a comunidade ao retorno à aliança. Proposta de um novo culto, esperança num futuro rei, descendente de Davi, mas que pratique a justiça, o direito e a sabedoria. Então, se você está num reino onde as práticas não são essas, preste atenção. A justiça, o direito e a sabedoria. Hoje, as coisas são injustas, são erradas e a sabedoria é uma burrice, na verdade. Porque usam de uma pseudo-sabedoria para enganar o povo, para iludir o povo e usar de uma sabedoria maligna, né, para poder ludibriar aqueles que são seguidores não de Cristo, mas de homens falhos e fracos feitos de carne e osso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Jeremias não profetizava coisa boa. Qual era a profissão de Jeremias? Pesquisador, historiador, além de profeta. Acredita-se que tenha sido ele o autor do livro que leva o seu nome, possivelmente aos 2 livros de Reis. Tem escrito adicionando-lhe relativos dados por Natã e Gade, 1 Crônicas 29 e outros escritores. O que Jeremias profetizou anunciou a queda de Judá antes mesmo da invasão de Nabucodonosor. Ele alertou a todos que um grande mal viria e transformaria tudo em caos, além do exílio de 70 anos do povo hebreu na Babilônia. Qual foi o propósito de Deus na vida de Jeremias? Durante o reinado do rei Josias, Deus chamou Jeremias, explicou a ele que havia sido pré-ordenado a ser profeta para as nações do mundo e pregar arrependimento ao reino de Judá ao sul. O povo havia rejeitado o Senhor e estava adorando a outros deuses. Tem alguma semelhança, pessoal, com esse mundo de hoje?
o povo está adorando a Deus mesmo de verdade, o povo das igrejas. O do mundo a gente já sabe que já é no maligno. Agora o povo das igrejas estão adorando a Deus mesmo? Toda essa chacrinha que você vê, essa pulação, essa algazarra, esse roda-roda, esse cai no chão, esse e tá pagando, e o anjo tá passando. Isso é a presença do Espírito Santo, irmãos. Eu tenho feito essa pergunta em vários vídeos que eu entro e só deixo essa pergunta lá. Isso é a presença do Espírito Santo? Aí é lógico que eu não tenho boa resposta, né? Tem gente até que fala assim, ó, vai lá para ver. Olha aí, Jeremias tinha vitiligo, né? Ele sofreu de uma doença chamada vitiligo, que é um tipo de doença não contagiosa em que ocorre a perda da pigmentação natural da pele. Ou seja, aquela doença que você fica com a pele mais esbranquiçada, né? Qual é o trabalho de um verdadeiro profeta? O trabalho de um profeta é falar em nome de Deus, ensinar a verdade, interpretar a palavra de Deus, prever acontecimentos e chamar os iníquos ao arrependimento. Falar de Deus e do povo a Deus. Interceder, defender e representar o povo. Ensinar a verdade e interpretar a palavra de Deus. Você entende? Eu já queria dar uma pausazinha. Ensinar a verdade, né? Interpretar a palavra de Deus. Você entendeu por que tem muito, sabe? A gente olha na televisão, na internet, existe muito podcast. Eu vejo muita coisa assim, né? Existe muito podcast, existe muita entrevista, muito debate, muita ali é sabedoria humana. Você consegue entender isso? Eu não estou subestimando você que está vendo esse vídeo não, tá? Eu só estou tentando te levar ao ponto correto onde Deus quer que você compreenda as coisas. A sabedoria humana, ela vai ficar na humanidade, é uma sabedoria terrena. Ó, ensinar a verdade é interpretar a palavra de Deus, tá? Quando você está ali interpretando a palavra de Deus, quem te dá a interpretação da palavra de Deus é o próprio Deus. Não é num debate, não é num estudo bíblico, onde ali cada um está mostrando ali que tem boa parte da sabedoria, porque estudou bastante tempo. Isso não é a sabedoria de Deus, isso é sabedoria humana. A sabedoria que provém de Deus é um tipo de sabedoria onde Deus te dá a interpretação, tá? Da palavra dele. E outra coisa, a Bíblia, preste atenção no que eu vou te ensinar agora para você aprender pelo resto da sua vida. A Bíblia, ela não é de particular interpretação. É aí que você, às vezes, pode ter aprendido muita coisa errada, porque você ouviu pessoas que a forma delas interpretarem a Bíblia era daquela forma, por isso elas ensinaram. A forma correta de interpretação da palavra de Deus é sob a direção do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Por isso, não é um debate, não é um podcast onde ficamos ali no nível horizontal, né? Cada um destilando a sua sabedoria aos ouvidos gratos de quem estiver ouvindo, mas a sabedoria verdadeira vem do alto, então vem de Deus para o profeta e o profeta transmite isso ao povo. Entendeu a diferença? É por isso que muita gente hoje está confundido ou está confundida, porque eles não conhecem essa verdade desse jeito. Eles ficam esperando homens ensinarem eles e não o Espírito de Deus. Aí o homem é falho e o homem tem a sua particular interpretação da palavra de Deus.
Ele não vai interpretar de acordo com a vontade de Deus, mas segundo o seu próprio coração. E profeta que é profeta não fica falando coisas do seu próprio coração. Ele vai falar aquilo que Deus mandou. E é por isso que muitas das vezes ele vai sim ter problemas. Ó, chamar os iníquos ao arrependimento, ou seja, isso aqui é denunciar o pecado, né? Quando você vai dizer para o iníquo que está errado, você vai dizer qual é o pecado, né, que está afligindo aquele povo, aquela nação ou aquela pessoa. Geralmente você vai arrumar uma inimizade ali, porque ninguém quer ouvir o seu erro. Ninguém quer ouvir que está errado ou errada. Isso faz as pessoas ficarem enfurecidas contra você. Você entendeu que o trabalho de Jeremias não era nada fácil? O trabalho de um profeta verdadeiro não é para qualquer um? Por isso é que a maioria desses vagabundos espirituais que eu chamo assim, estão aí, são falsos profetas. São falsos profetas. Não acredite neles, né? Olha só que interessante, Deus me fez lembrar também daquela palavra, olha, e quando vos disser, ele está no meio da casa, não acredite. Olha, ele está no deserto, não lhes dê crédito. Por quê? Porque são falsos profetas, não estão falando segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus, estão falando segundo o seu próprio coração e é aquilo que lhes convém falar. Um profeta moderno, ele quer elogios. O profeta de Deus, ele quer falar o que Deus mandou falar. Não importa qual é o dano que ele vai sofrer, ele vai falar aquilo que Deus mandou ele falar e acabou. Ele não faz concessões com pessoas para que a palavra que ele vai falar fique mais gostosa, mais palatável. Não, ele fala o que Deus mandou falar. Ele fala o que Deus mandou ele falar. Desculpa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a minha mãe faleceu, eu trabalhava de segurança à noite. Aí eu lembrei dessa. Ele fala o que Deus mandou falar, né? Quando a minha mãe faleceu, meu cunhado chegou lá em casa. Eu tinha recém-chegado do trabalho à noite. Ele chegou lá e falou assim: Henrique, você tá sozinho aí? Eu falei: tô. Sua mãe morreu. Simples, impactante, inesperado, incisivo, sem reação e doloroso assim. Papum, sua mãe morreu. Eu tinha acabado de chegar da noite de trabalho. Não tinha como digerir aquilo. Mas a informação foi passada para mim. E eu sabia que dali era uma sentença. Nada poderia mudar aquilo. Entendeu a comparação que eu fiz com o trabalho de um profeta real? É isso? O profeta ele vai dizer aquilo que Deus mandou ele falar e não aquilo que vai agradar quem vai ouvir. Então eu vou te dar um conselho: fuja desses vagabundos que ficam anunciando coisas gostosas nos ouvidos das pessoas, que ajuntam multidões profetizando. Olha, Deus me revelou que aqui tem 5 pessoas com 10.000, que a empresa dele vai deslanchar, vai decolar, depois que essa chave for liberada para ele, após ele ter dado essa oferta. Essas pessoas dariam essas ofertas de 10.000 cada uma, 5 pessoas de 10.000. Você entendeu que a diferença é gritante, que não tem nada a ver com a coisa bíblica realmente. São mentirosos, são falsos profetas, são ministros de Satanás, e você precisa enxergar e ver dessa forma, conseguir ver a verdade, ensinar a verdade e interpretar a palavra de Deus, chamar os iníquos ao arrependimento, receber revelações e orientação do Senhor. É aqui que muitos desses falsos se beneficiam. Por quê? Eu recebi do Senhor. Deus está me mandando dizer, olha, cuidado. Deixa eu até fazer aqui, ó. Maldito quando disser que Deus mandou falar alguma coisa. Não é esse aqui, né?
porém, Cristo. Aqui, ó. Por favor, preste atenção nisso que eu vou ler agora, ó. O versículo da Bíblia que diz: ai do profeta que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar. Preste atenção. O versículo completo diz: mas ai do profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa, alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses. Esse profeta terá de ser? Pois é. E por que tem um monte de vagabundo desse aí que está profetizando coisas piores ainda e não foram mortos? Você entende também que quem os ouve já está mais morto do que eles? Porque vocês estão ouvindo profetas mortos, e profetas mortos, eles são sepulcros caiados. O que é um sepulcro? É um túmulo. Dentro tem ossos que já se apodreceram. Então, quando ele fala o que está dentro dele, ele está falando de podridão. E em se falando de podridão, o mestre da podridão, aquele que gosta de lugares sujos, é Satanás. Então, ele está falando do seu próprio pai. São falsos profetas, estão colocando doutrina de demônio dentro da cabeça das pessoas. A verdade é essa. Deuteronômio 18:22 diz: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Olha só, com soberba ele falou coisa do seu coração, ele falou coisa que ele está inventando da cabeça dele, então não, você não deve ter medo dessas coisas, né? Inclusive eu sei de casos assim, né, que tem gente que até é ameaçado por profetas ou falsas profetisas de igrejas se você contrariar eles. Olha, Deus vai pesar a mão por causa disso. Deus vai... Cuidado, cuidado, irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá? Tem muita gente ouvindo falso profeta hoje, e isso virou moda nos nossos dias. Os falsos profetas ganharam uma repercussão muito, mas muito, muito, muito significativa na nossa sociedade como um todo. Você sabia que até mesmo pessoas ímpias procuram esses falsos profetas para profetizarem coisas boas para suas vidas? Pois é. E aí, como é que pode? O trabalho de um verdadeiro profeta é o quê? Ele vai profetizar aquilo que Deus mandou. E geralmente Deus ele está preocupado com a salvação da alma. E para a salvação da alma, Deus vai fazer o quê? Denunciar o pecado. Deus vai fazer com que você pare um pouco para pensar e se arrependa. E se arrependa e pare com a prática pecaminosa que você tem praticado. Então Deus vai falar abertamente, diretamente, qual é o seu erro, qual é o seu pecado, para que você se arrependa e pare com isso. O profeta verdadeiro, ele vai falar isso. O profeta falso, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Então, até ímpio ultimamente tem procurado falsos profetas. Presta atenção. Aqui, ó. Olha só. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Olha, vou ler de novo. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, e eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. O que eles falam? Falsidades e mentirosas, coisas mentirosas.
Então, assim, o Senhor diz, mas na verdade Deus não disse nada para eles dizerem. E agora? E como é que ficam as pessoas que acreditam nessas profecias? É necessário tomar cuidado. Presta atenção, estamos lendo aqui Ezequiel 13. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Vou ler de novo. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas, diz o Senhor. Disse quando o Senhor não os enviou. Dizem, o Senhor disse quando o Senhor não os enviou. Vocês estão vendo? Eu estou lendo aqui a palavra de Deus e ela está dizendo isso. Eles dizem assim, ó, o Senhor está dizendo, o Senhor está mandando, o Senhor está falando. E Deus está dizendo aqui, ó, eu não disse nada, eu não falei nada. Quem são esses aí que estão falando que eu disse? Cuidado, eles são malditos, eles são pessoas usadas por Satanás. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado, estão profetizando coisas que Deus não mandou profetizar coisa nenhuma. O resultado disso é morte. Aqui, ó, as visões que eles tiveram são falsas, as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Eu sou profeta de Deus. Outro dia, olha só, gente, eu vou ter que falar isso, tá? Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, ó, eu sou mãe dessa nação. Eu sou mãe dessa nação. Eu sou mãe dessa nação. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, irmãos. Ô, irmãos, vamos ficar atentos, irmãos. Vamos ler a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estava falando pro meu filho mais novo. Falei assim, Samuel, quando você lê a Bíblia, quer dizer que você está querendo se aproximar de Deus. Quando você faz as coisas de Deus, ler a Bíblia e orar é sinal, você está sinalizando para Deus que você está querendo se aproximar dele e conhecer mais sobre ele. Então, como é que alguém, né, pode dizer que é um profeta, é uma profetisa, ou que é a mãe de uma nação? Deus, por um acaso, preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Por um acaso, Deus elegeu alguma mãe de nação? Tem isso na palavra de Deus? Deus elegeu alguma mãe de alguma nação? Deus elegeu alguma padroeira ou algum padroeiro? Por favor, me responda. Por favor, porque eu estou curioso também, porque tem gente dizendo que é mãe dessa nação. Eu sou mãe dessa nação. Eu sou mãe de vocês. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não sigam essa gente. São falsos profetas, são falsos líderes, são, poxa, assim, eu tô lendo aqui a Bíblia, olha aqui, é online, né? Online não, mas é uma versão, é um aplicativo que eu tenho, aqui, ó. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas, dizia o Senhor. Disse quando o Senhor não os enviou. Olha só. Preste atenção, vê se não bate direitinho com essa escritura. Eles falam, olha, foi o Senhor que disse isso. Mas o Senhor está dizendo que ele não enviou coisa nenhuma a essa gente. E agora?
Aí eu faço uma outra pergunta inteligente, tá? E quem acreditou nessa gente durante esses anos todos? Hein? Ah, mas eles se desviaram. Homens se desviaram, profetas se venderão. Mas existem aqueles que não se dobraram. Ponto aí. Aí eu me encaixo. Então, e quem acreditou nessa gente? Essa gente desviada desde lá de trás. Porque pode ser que tenha parecido que começou com uma boa motivação, mas aquilo que entrou pelo coração não foi a vontade de Deus. A prova disso é como estão hoje. Eu estou do mesmo jeito que lá atrás, quando eu comecei. Pelo contrário, pela misericórdia de Deus, eu tenho procurado aumentar em estatura e graça e aperfeiçoar o conhecimento, né? Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito para conhecer mais o nosso Senhor. Acontece que essa gente, eles pegaram e foram se aperfeiçoando, mas se aperfeiçoando para eles, se aperfeiçoando em função deles, se aperfeiçoando para as suas famílias ficarem cada vez mais ricas e melhores financeiramente, se aperfeiçoando para comprarem casas nos Estados Unidos. Você entende? E o povo que seguiu essa gente, que não saiu da lama, nem se profissionalizou, nem o segundo grau terminou direito, não se especializou em nada, mas ajudou a montar a vida desses vários falsos profetas e líderes evangélicos. Aqui, ó. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas, dizem o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Pelo amor de Deus, gente. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Sou eu que estou inventando isso aqui? Porque se eu estivesse inventando isso aqui, aí Deus poderia me matar agora, fulminar. É que vocês não estão vendo, eu estou aqui no meio de um pátio aqui de um estacionamento, né? Falando essas coisas aqui. Então, olha só, presta atenção, tá? Vou ler de novo. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Isso, meus irmãos, minhas irmãs, é o Senhor falando, é Deus falando, não é homem não, é Deus falando. Aí a gente pega hoje pessoas que estão acostumadas com o crentez e estão acostumadas a ouvir homens e eles também foram incentivados a acreditar, né? Porque eles foram ensinados assim, que isso é a voz do Senhor falando. Quando esses homens ou essas mulheres mentirosas estão falando. E outra coisa importantíssima, gente, irmãos, eu tenho passeado pela internet, tá? Pelas lives ao vivo e tenho visto muita profetisa. Meu Deus do céu, é profetisa para mais de metro, mulher, né? Irmã. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que é porque os homens não são mais homens de Deus e não tomaram a posição que o Senhor mandou tomar? E essas mulheres estão tomando essas posições pela falta dos homens compromissados com Deus? Preste atenção que a minha pergunta foi excelente e muito inteligente, tá bom? Ou essas profetisas todas, essas pastoras todas, essas missionárias todas não tem nada a ver com Deus. Hein? Poderia ser até uma enquete isso, né? Responde aí se você quiser. Você acha que
Está tendo muita profetisa e Deus realmente está levantando essas irmãs porque os homens não assumiram e não têm assumido a posição deles em Deus para poder fazer esse trabalho, ou esse monte de irmã profetizando na internet, até com um copo d'água, quase uma vidência, falando profecia torta direito para a vida dos outros, não tem nada a ver com Deus e não foi Deus quem mandou. E tá chovendo de pastora, chovendo de pastora, queridos, pastora. Deixa eu só trocar aqui o fone, porque o fone descarregou. Vamos ver o outro aqui. Ok. Eu lembrei desse ok aqui. Tem até um apresentador, né, brasileiro, que tinha, acho que um programa, sei lá. E ele tinha esse jargão, esse bordão dele, né? Ok. E aí em seguida ele falava assim, ó. Eu aumento, mas não invento. Eu aumento, mas não invento. Preste atenção. A população em geral foi acostumada com as coisas aumentadas, com os assuntos exagerados, com as mentiras que foram sendo repetidas, as mentiras, até que na cabeça deles eles se acostumaram tanto com as mentiras que eles passaram a acreditar que são verdades. E aí esse apresentador, ele dizia assim, ó, eu aumento, mas não invento. E aí que eu lembrei, né, só falando desse ok. Aí eu volto aqui para a palavra de Deus. Olha só, olha Deus falando. Deus está inventando alguma coisa? Sou eu, Luiz Henrique. Que Deus me mate agora se eu estiver inventando alguma coisa. Mas não, olha aqui. É a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada para vocês. Por isso eu faço questão de fazer essa pesquisa assim no vídeo. Eu gosto também de gravar esse tipo de vídeo, porque eu mostro o que eu estou vendo ali na hora com quem vai ver o vídeo. E aí, poxa, eu não tenho como ficar inventando nada, né? O que aparecer escrito na minha frente é o que apareceu escrito na minha frente. Se eu buscar um texto bíblico e o texto bíblico não falar aquilo que eu estou falando, assim, vai ficar meio chato para mim, né? Eu vou ser mais um mentiroso. Presta atenção, não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Deus indignado, dizendo, olha, vocês são mentirosos, vocês são falsos profetas, parem de enganar as nações, parem de enganar as pessoas, vai ser duro o castigo para vocês. Deus não se deixa escarnecer, e as pessoas estão brincando, irmãos e irmãs, as pessoas estão brincando com Deus, os falsos profetas. Por isso é que essas pessoas, elas já não são profetas de Deus, não são homens e mulheres de Deus há décadas. Tá? Satanás, ele tem um jeito particular e especial de ganhar o coração dessas pessoas. Está escrito assim, deixa eu falar uma coisa para você entender, tá? A raiz de todos os males não é o dinheiro, tá? A raiz de todos os males não é o dinheiro. O dinheiro, ele é até uma coisa que você pode usar de uma maneira muito boa, tá bom? O dinheiro é recurso, né? Eu não vou entrar dentro do assunto aqui totalmente, não, mas se você for pesquisar, estudar direitinho, você vai ver que Deus considera o dinheiro até uma entidade, tá bom? É isso mesmo. Aí você começa a entender muita coisa que acontece por causa de dinheiro nesse mundo, tá? Mas a Bíblia diz, vou pular um pouquinho essa parte aí, vou dizer assim, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, entendeu? É o amor ao dinheiro. Então, Satanás, ele tem
uma maneira toda particular e especial de ganhar o coração desses supostos homens e mulheres de Deus. Ele começa a fazer eles prosperarem. E aí eles acham, né, que é o Senhor. Mas na verdade isso aí é Deus também permitindo, só para eles verem o que realmente está no coração deles. E só para que as pessoas também elas se atentem e elas se alertem, e elas abram os seus olhos para que vejam quem são essas pessoas que eles estão seguindo e dizendo que são homens e mulheres de Deus. E aí, nós estamos aqui procurando fazer um trabalho de espalhar o verdadeiro evangelho. Nós somos ridicularizados, nós somos chamados de falso profeta, nós somos chamados de dono da verdade, nós somos chamados de tudo que é coisa ruim, que as pessoas não gostam de ouvir aquilo que a gente fala. E agora? Ah, mas você está se colocando, você está se comparando, está dizendo que você... Sim, eu estou me comparando sim, porque eu tenho que me comparar com a verdade, com o prumo da verdade, que é a palavra, que é Jesus. Eu não posso me comparar com o que é pior que eu. Não posso. Se eu não me cobrar, né, vamos dizer assim, se eu não me cobrar como alguém que está com a responsabilidade, preste atenção, como pensa um profeta real. Se eu não me cobrar como alguém que está com a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus quer que o povo ouça, eu sou mais um mentiroso aqui na internet e por onde eu ando. E eu não quero brincar com Deus, jamais. É por isso que, sinceramente, o meu canal não tem muitos inscritos. Eu não ganho likes por aí, dificilmente. E sinceramente, se você lê o que está escrito no meu canal, eu estou pouco me lixando para isso, né? Você vai ver, olha, nunca você vai ver. E se você ver, é em tom de deboche, tá? Vou já deixar bem claro aqui. Eu falando assim, ó, dá o seu like aí, dá o seu like. Mas olha, você jamais vai ver eu falando, dá o seu like aí, para que a gente seja relevante, para que o canal seja... Quem causa uma verdadeira relevância no coração daqueles que estão sendo acrescentados, que haverão de se salvar, é Deus. Eu não preciso de like nenhum, de homem nenhum. Entendeu? Eu preciso que Deus like me. E que o inferno hate me. Entendeu? Aí lembrei agora também daquele seriado Everybody Hate Chris. Todo mundo odeia o Chris, né? Que é bem conhecido, bem famoso. Então, voltando ao assunto, tem sido dado muita repercussão, muita ênfase para muitos falsos homens e falsas mulheres de Deus nesses últimos tempos. Isso é bíblico, isso é profético. Isso é profético, tá? Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciaram a falsidade e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês. Puxa vida, hein? Olha aí Deus falando. Aí é que eu falo, né? Agora eles falam aquelas expressões. Terra, fala Deus. Fala Deus, ó. Por isso eu estou contra vocês. Por quê? Porque eles anunciam falsidades e têm visões mentirosas. Por isso estou contra vocês, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas. Precisa explicar isso? Pelo amor de Deus, gente. Entendeu por que essa gente não tem temor a Deus? São agentes de Satanás. E quem está comandando essas visões, essas profecias, essas profetadas é o próprio demônio. Porque imagina você não ter temor do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É uma loucura, é uma utopia. Olha aqui, ó.
Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou Deus. Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo. Dizem paz, quando não há paz. Preste atenção, por favor, Deus falando aqui, ó. Eles andam enganando, inclusive, paz, irmão, eita, só bênção, só vitória. Cuidado com isso. Irmãos, cuidado com isso. Isso aí, toma cuidado. Eu, muitas das vezes, né, cumprimento pessoas, mas para aqueles que são mais próximos, você tá bem? Não sei, eu falo, não tô não. Eu falo a verdade. A pessoa, não, mas eu não posso mentir. Não posso mentir. Não tô continuando, mas eu não tô bem. E eu falo a verdade. Eu tenho compromisso com Deus de não mentir. Eu não posso mentir. Aquele, paz, irmão, isso aí, só vitória. Só vitória, eita, que benção, tá na benção, irmão. Tá no azeite, irmão. Meu Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com isso, tá? Aqui, ó. Porque ando enganando. Sim, enganando o meu povo, dizendo paz. Olha só com que eles enganam. Vocês prestaram atenção? Eles enganam com a paz. Enganar com a paz. Olha isso. Então tem uma outra parte bem importante na palavra de Deus sobre esse tempo agora que nós estamos vivendo, que é preocupante. Quando disserem assim, quando começarem a falar assim, ó, paz e segurança, olha, tá tudo tranquilo agora, né? Olha, presta atenção, hein? O presidente que você queria, ele se elegeu, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Vocês agora vão ter paz e segurança. Cuidado, queridos. Olha aqui. Deus está dizendo que estão enganando com paz. Enganando, sim, enganando o meu povo dizendo paz. Preste atenção nesse adendozinho que eu fiz agora, tá? Isso é muito importante. Quando não há paz, e quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando cal que a parede ruirá. Olha isso. Precisa explicar isso? Olha só, Deus está dizendo que se você ficar maquiando a obra, inventando coisa da sua cabeça, profetizando coisa que Deus não mandou profetizar, fazendo obra de palha, sabe? Vai ser queimada, vai ser destruída, a casa vai cair, a parede vai rachar. Porque não é fundamentada na rocha, não foi ele quem mandou falar. Diga aos que estão aplicando cal que a parede ruirá, haverá chuva torrencial, vocês, pedras de granizo cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar, onde está o cal que vocês acaiaram? E aí, e a profecia? Não profetizou bênção? Por que está doente agora? Não profetizou prosperidade? Por que está na ruína? Por que está falindo? Foi profetizado bênção e prosperidade para você. E agora? É porque você decidiu acreditar numa falsa profecia, num falso profeta. Por conta assim diz o Senhor Deus, no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la, preste atenção. Derrubarei a parede que vocês construíram com cal. O que você acha que esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, de décadas passadas para cá, construíram as paredes dessa igreja que está se apresentando aí com tantos escândalos? Você está entendendo o que Deus está dizendo agora, através da boca de um profeta? Você está entendendo? Preste atenção, analise os fatos. Eles construíram paredes de cal. Eles construíram paredes pintadinhas bonitas. E aí agora, quando você vai olhar a vida de um grande homem de Deus de hoje, ele tinha outra mulher, ele já estava separado faz tempo, eles brigavam como cão e gato.
ele era mulherengo, ou ela era um demônio, ela destruía o ministério do seu marido, ele vivia uma vida dupla, tripla ou quádrupla. E aí, temos aí escândalos financeiros nas igrejas, temos escândalos onde os homens estão arrecadando milhões, temos aí eventos, temos aí conferências. Irmãos, pelo amor de Deus, conferência onde a entrada custa R$ 200, irmão. Pelo amor de Deus, isso é de Satanás, irmãos. Ah, mas é para abençoar o povo de Deus, né? Aí eu lembro eu sou mãe de vocês, eu sou mãe dessa nação. Uau, uau, uau. Pelo amor, irmãos, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Aqui, ó. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela. Preste atenção, irmãos. Você entende agora que isso corrobora também com aquela parte que está lá escrito em Apocalipse? Sai dela, povo meu, para que não incorrais nas suas pragas e nem sofra as suas maldições. Isso está escrito em Apocalipse. Pesquisa lá. Sai dela, povo meu. Deus mandando. Deus mandando. Aí, tá aqui, ó. Para que apareçam seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram. Olha só, presta atenção. Assim cumprirei o meu furor contra a parede. Presta atenção para que você não seja destruído e enganado. Você vai saber exatamente por que você vai ser destruído, tá? Aqui, ó. Contra a parede, ou seja, a falsa igreja de hoje, e contra aqueles que a cobriram de cal. Então você entende por que de tantos escândalos? Deus está permitindo isso aí, para que essa falsa igreja entre em contradição, caia nos escândalos, esse falso reino de Deus venha ruir e os verdadeiros se levantem. E Deus está dizendo aqui que Ele vai destruir essa parede, e olha só, e com a queda dessa parede falsa, que é a falsa igreja, preste atenção no que eu estou ensinando para você. Quem acreditou também vai ser destruído. Aí você entende o que eu falei antes, sai dela, povo meu, para que não incorrais nas suas pragas. Aí, eu diante de uma palavra dessa, eu vejo como Deus é misericordioso e não detonar com tudo logo de uma vez. Ele vem por partes, vem, olha, vou fazer tal coisa, e vai e faz tal coisa. Olha, eu vou fazer outra coisa, e vai e faz outra coisa. Eu vou fazer outra coisa e faz outra coisa. E mesmo assim o povo não se converte, o povo não quer ouvir a Deus, não quer saber. Aí Deus começa a destruir, aí fica todo mundo, ai, tem misericórdia, Senhor, socorre o seu povo. Não, irmãos, preste atenção, não é o povo de Deus, não é o povo de Deus, não é o povo de Deus. Preste atenção. Assim como também o pessoal fica exaltando Israel e exaltando o povo judeu que está lá. Você estude, pelo amor de Deus, você vai saber que o povo judeu que está lá não é o povo judeu realmente que Deus escolheu. Preste atenção no que eu estou falando, e isso é sério, você precisa estudar sobre isso. Não é o povo judeu que Deus escolheu, né? Que deu a terra da mão do próprio Deus para eles, e Deus elegeu esse povo, não é aquele povo que está lá. Os judeus que estão lá são judeus sionistas. Veja, estude o assunto para você saber o tipo de engano que às vezes até a sua igreja tem, e colocando símbolos judaicos em cima do púlpito da sua igreja, a menorá, o hexagrama e por aí vai. Inclusive hexagrama do Deus Renfã, vocês têm que entender isso. Deus Renfã, pesquisa no Velho Testamento, Deus Renfã. Aí você vai ver o que Deus está falando da estrela. E a estrela que é usada como símbolo.
Aí o povo, não, mas vamos lá, porque Israel, cuidado, irmãos, pelo amor de Deus, cuidado, estudem, tem que estudar, irmãos. Você não falar besteira, você não falar coisa e não ser enganado pelo diabo. Às vezes você está defendendo um povo que não é o povo de Deus, está disfarçado de povo de Deus. Pesquisa o que é sionismo, pelo amor de Deus, irmão, sionismo. O que são os judeus sionistas? Preste atenção. Eu vou dar um outro nome aqui também. Pesquisa o que é o priorado de Sião. Aí você vai entender. Aí você vai saber o que eu estou falando. São coisas que eu já sei há muito tempo. Há muito tempo. Aí isso não pode ser falado assim para qualquer um, porque eu falo, não, olha, você está blasfemando, você está falando coisa contra o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus. Cuidado, irmãos, cuidado com as coisas que você defende sem entender. Ó, assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês, já não existe parede, também não existe aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Precisa explicar essa palavra? Precisa, irmãos, pelo amor de Deus. Eu vou ler só mais um pedacinho, tá? Aqui, ó. Profeta. Deus falando aqui, ó. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam o que lhes vem do próprio coração. Você entendeu por que eu não tinha lido isso aqui agora antes, tá? Tô lendo agora exatamente. Eu falo e aponto o dedo mesmo e denuncio quem é falso. Deus orienta aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros profetas, aos verdadeiros homens e mulheres de Deus a fazer isso aqui, ó. Eu não estou inventando nada, vocês estão lendo, e aí se você quiser ter uma conclusão, desculpa a expressão, tá? Quiser ter uma conclusão burra espiritual a partir de então é com você, mas você nunca mais vai poder dizer que você não sabia disso, porque a verdade está sendo colocada para você agora, ó. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam ou que lhes vem do próprio coração. E o que eu falei um pouco anterior nesse vídeo? Quanta mulher profetizando na internet, irmãos, e nas igrejas também. Quanta mulher, quanta pastora, irmãos, quanta pastora foi levantada, quanta missionária. Eu conheço missionária de Deus, mas tem um monte de gente falsa aí, irmãos. Quanta pastora levantada, quanta pastora ungida, e Deus não manda ungir ninguém assim disso aí não. O único ungido que nós temos hoje é o Senhor Jesus Cristo, e mais ninguém. Ai, cuidado com falar do ungido. Não, o ungido do Senhor é o Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo, e mais ninguém. Quanta pastora, quanta missionária, quanta profeta. Eita, labaias, né? Pelo amor de Deus, irmãos. Irmãos, toma cuidado com esse tipo de coisa. Aqui, ó. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam que lhes vem do próprio coração. Tá respondido aí? Essa gente toda que você ouve, que você vê na internet? Você conseguiu entender agora? Vem da onde essas profecias todas? Da onde é que vem isso, irmãos? Que o povo está seguindo? Do próprio ventre daquela gente que fala. Por isso serão destruídos quando o cal for retirado da parede, que é só uma casquinha, irmãos. É obra superficial, vai cair a parede e demolir com tudo, acabar com tudo, matar todo mundo que acreditou, inclusive na parede. Tanto os construtores quanto aqueles que estavam apoiando a construção da parede, falsa parede, serão destruídos quando a parede cair. Profetize contra elas e diga, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo o tamanho, para enredarem as pessoas.
Oh, meus amados, eu não preciso explicar nada disso. Dá uma olhada na internet, dá uma olhada em algumas igrejas por aí, que você vai ver exatamente isso aqui que está descrito. Eu vou dizer de novo aqui, ó. Ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo o tamanho. Para quê? Enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? O que eu tenho ensinado durante anos? Que essa gente se aproveita e constrói as vidas deles em cima do povo incauto, povo que não tem sabedoria, que não tem conhecimento, que não conhece a Deus, que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. Eles estão mantendo marajás do Evangelho. As piricrentes, mulheres de falsos pastores do Evangelho. Aquelas irmãs com a saia que vai até o pé, mas ela é tão apertada que parece que foi embalada a vácuo. São satanistas, irmãos. São usados pelo demônio. São pessoas que estão usurpando o povo de Deus. Se é que pode se chamar de povo de Deus. Porque depois que você conhece essa verdade, você ainda quer permanecer no engano, esquece. A parede que cair vai ser em cima de você também. Eu volto a refletir e a repetir aquilo que está escrito em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a sua própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Preste atenção, irmãos. O povo está escutando mentiras. E essa gente que está profetizando aí, eles não só estão profetizando mentira, mas eles também estão matando, é o que está dizendo essa palavra, estão matando as pessoas que ouvem eles. Então, quando você vê alguém profetizar demais, falar demais assim, essas coisas todas, você entenda a definição aqui disso que está sendo lido, é que essas pessoas estão matando quem as está ouvindo. Você consegue entender a gravidade disso? Quando alguém ouve a falsos líderes, a falsos profetas, estão transferindo morte para quem ouve a cada um deles. Estão matando essas pessoas. É o que diz a palavra de Deus. Estão matando. E outra coisa, estão deixando vivos quem não deveriam. Ou seja, eles estão fazendo justamente o trabalho do diabo. Eles estão preservando a vida dos seus e daqueles que eles acham que são ou seriam, ou teria a possibilidade de serem de Deus. O que eles estão fazendo? Matando, colocando doutrina de demônios, falsas profecias, enganos, coisas para enredar o coração de cada um. E aí, o que está dizendo aqui? Aqui, ó, o finalzinho aqui, ó. Assim ao meu povo que escuta o quê? Mentiras. Mentiras. Eu acredito que já foi passado o recado desse vídeo, né? Eu poderia continuar lendo aqui todo o texto, ó. Todo o texto vai até o finalzinho aqui. Olha só, eu vou ler aqui só esse pedacinho, presta atenção. Aí você entende, irmãozinho, irmãzinha, você que é profeta do Senhor verdadeiro, presta atenção, tá? Isso aqui é até um recado do Senhor através da sua palavra, para a gente não desanimar totalmente, tá bom? Que eu sei que é desanimador, né? De verdade, assim, esse trabalho que a gente faz. Aqui, ó, presta atenção. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo. Entendeu qual é o intuito dessa gente? Satanás os usa para nos desanimar, irmãos,
para desanimar o justo, para dizer, ó, isso aí está se achando semideus. Ih, quantas vezes eu já ouvi. Você está pensando que você é um semideus? Né? Que Deus tenha misericórdia de quem fala isso contra nós, irmãos. Deus tenha misericórdia. Aqui, ó. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo. Não é o coração do ímpio, não. O coração do ímpio não se desanima de falar besteira, de profetizar mentira, não. Aqui, ó. É o coração do justo. O coração do justo desanima. Quando esses aí trabalham para poder desanimar o coração do justo. Como é que eles trabalham? Profetizando mentira, enganando o povo, ensinando bobagem. E o povo acreditando. O que está escrito lá em cima? Aqui, ó. Assim é o meu povo que escuta mentiras. Então o povo escuta mentira, acaba desanimando o justo também. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio, para que não se desviasse. Por isso vocês não terão mais visões falsas, e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, prestem atenção, saberão que eu sou o Senhor. Entendeu? Porque tantas profetisas, tantas missionárias, tantas pastoras, tanta profecia dos xalabaias, de lavassaias e lavassungas, irmãos, são profetisas de Satanás. É o que diz essa palavra. São profetas do inferno que estão ludibriando, enganando o povo. E o intuito deles é, como diz essa palavra, desanimar o justo. E olha, eu vou dizer uma coisa. Tem muitos que estão conseguindo, tá? Tem muito justo aí. Irmãos e irmãs, tem muito justo desanimado de ver o que está vendo, de falar a verdade e não quererem ouvir a verdade, de denunciar o pecado e dizer que o justo é que é o injusto, o justo é que está errado, o justo é que está sendo usado pelo diabo. Tem muito justo aí, irmãos, que está desanimado, literalmente, por causa disso, dessa gente desgraçada, essa gente miserável usada pelo demônio, que está fazendo esse desserviço para o reino de Deus, tá? Mas aqui, ó, ele está dizendo, saberão que eu sou o Senhor. Livrarei o meu povo das mãos de vocês. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança, né? A gente continuar fazendo esse trabalho árduo, difícil aí, e que Deus cumpra a palavra dele em nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Eu sei que com algumas pessoas Deus falou profundamente, né? E se você achou que esse vídeo é útil, pode alertar alguém que inclusive está dentro do engano, alguém que inclusive gosta de ouvir falso profeta, falsa profetisa, falso missionário, falsa missionária, falso apóstolo, falso pastor. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Compartilhe esse vídeo com ela, para que Deus, né, na sua infinita misericórdia, assim como fez comigo e com você, possa fazer com essa pessoa também, a gente possa espalhar o evangelho do reino, porque isso vai estar, né, de certa forma, acelerando a vinda de Cristo, tá bom, irmãos? Porque está escrito assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, around the world, ao redor do mundo inteiro. E então virá o fim. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz.